tratamento de ejaculação precoce. Vamos lá. Vamos lá, gozadores rápidos. Sim, e sim, existe tratamento para ejaculação precoce. Primeiro, a gente tem que ver essas questões de ansiedade, realmente, tem que ser trabalhado esse emocional e esse psicológico, mas a gente precisa trabalhar a musculatura como um todo. Essa musculatura, quando o homem ele treina essa musculatura, ele tem o controle sobre a musculatura dele, ele também consegue controlar essa ejaculação. São os mesmos exercícios do pompoarismo, só que é o pompoarismo masculino. Ah, é outro exercício? Não. Tem não vou dizer um protocolo, mas tem uma série de exercícios que esse homem pode fazer. Aí, por exemplo, o exercício de stop and go. O que que é? Ele vai se masturbar e aí ele começa a se masturbar. Isso, vocês como homens sabem disso daí. Você vai se masturbando. Vamos supor que vai numa escala de 0 a 10. Quando vai chegando ali na curvinha do 8, até o 7, você consegue controlar a ejaculação. Quando chega no 8, 8,5, 9, não tem mais como evitar aquilo ali. O negócio chegou na portinha, tem que sair. Então é um exercício. Ele vai se masturbar, um dos exercícios. Ele vai se masturbar até um nível de número 6, 7. Fica se enganando ali. Fica se enganando, depois para. Ele começa a se masturbar primeiro com a mão seca. Depois, a gente passa um lubrificante aí para ir já simulando o quê? Um canal vaginal, para na hora da relação o pênis saber como que é esse atrito aí também. Depois, pede-se para parceria fazer isso daí, independente se é uma mulher ou se é um homem, para ele ir acostumando também com isso daí. E depois, então, vai partindo para a relação sexual. Fazer os exercícios, por exemplo, do pompoarismo, de aperta, solta, para ter controle sobre essa musculatura, é fundamental para homens que sofrem de ejaculação precoce. E eles aprendem a controlar essa musculatura. Da mesma forma que a mulher aprende a contrair e relaxar, apertar e soltar para relaxar ou deixar mais estreita, o homem ele consegue controlar essa musculatura e aprende a controlar essa ejaculação. Tem, claro. E a disfunção erétil? Porque eu sei que tem gente que, tipo, uma coisa é broxar, sim, porque você tá cansado, tá bêbado, tá uma coisa, eu sei que tem homens que... Não sobe de jeito nenhum? Não sobe, tipo, não é só um nervosismo, realmente ele tem um problema ali de disfunção erétil, tipo, não fica duro o bagulho. Melzinho? Não fica na moral, melzinho, mas, tipo, o que faz pra... Porque isso não é só broxar de bebê, o melzinho ele vem pra enrijecer, mas tem gente que nem com o melzinho vai, tá ligado? Porque não sei, numa veia, não vai o sangue direito pro pau, exatamente. Não sei que funciona. Várias causas, pode ser problema de inervação, e aí mais uma vez, tem que ir no médico pro médico saber. Então vamos citar algumas para que pelo menos as pessoas procurem. Pode ser um problema de inervação, pode ser um problema de circulação sanguínea. Uma notícia, por exemplo, homens que são tabagistas têm mais disfunções eréteis. Por quê? Porque o cigarro ele vai realmente acumulando nas artérias e vai estreitando. Quando vai estreitando, o fluxo sanguíneo para aquela região vai diminuindo. E o que é que mantém um pênis ereto? A quantidade de sangue que chega lá dentro. Se o sangue não está chegando, então pode estar atrapalhando. Então vê essa questão desse fluxo sanguíneo. Veio inervação, viu fluxo sanguíneo, não é nada disso? Vamos trabalhar com essa musculatura, porque da mesma forma que com a mulher, quando você pratica, você aumenta a lubrificação, com os homens, quando você pratica esses exercícios, você também aumenta a irrigação sanguínea. E qual é a consequência da irrigação sanguínea no homem? A ereção. Né? Alguns casos, os homens eles têm uma disfunção erétil tão severa que aí sim a gente vai indicar o uso de uma bomba peniana para poder ajudar a manter, pelo menos a começar essa ereção e depois ele mantém aquilo ali com os exercícios, até o ponto dele conseguir se livrar da bomba peniana e manter a ereção e praticar a ereção somente com os exercícios. Então tudo isso daí são níveis que a gente vai trabalhando. Então, por exemplo, bomba peniana é um mito, desgramento de que aquele negócio aumenta o pau. Não aumenta. A bomba peniana não aumenta o pênis. O que ela faz? Ela infla, ela incha na hora que você sugou. Imagina, é um trem a vácuo. Você puxa aquele vácuo ali, o pênis realmente vai ficar mais veiudo, porque a veia dá aquela inchada, mas crescer não cresce. Depois que você terminou de usar com a sua funcionalidade, que o pênis perdeu a ereção, ele vai ficar do mesmo tamanho que ele era antes. Então, tipo, antes do ato, eu vou ali no banheiro, eu dou uma bombada no meu pênis, eu já volto galudão. Isso funciona assim também? Funciona pra esse propósito aí, funciona. Vou comprar umas bombas penianas aí, foda-se. Comprar um desfibrilador pro pau. Do nada, acorda desgraçado. Já era, caralho. Pra mim, essa bomba peniana é um mito, porque eu via nos bannerzinhos do site pornô, falava, caralho, essa porra alonga o pinto? O que faz, tá ligado? Não alonga. Não tem como o pau crescer.
Não tem como o pênis crescer, gente. Existe uma cirurgia que o médico, ele vai... Mas isso é assim, em casos extremíssimos, quando o homem, por exemplo, ele tem um micropênis. 3, né? 4 centímetros. Uns 2, 3. Caralho, Não chega a 4, 5 centímetros de pênis, não. É 2, 3 centímetros. O que ele faz? Ele corta um ligamento que fica na base do pênis ali, e aí o homem, ele consegue ganhar uns 2 centímetros ali. Mas pensa, cortou Pra um quem ligamento. tem 2 é o dobro, porra. É, bom. mas cortou um ligamento, ou seja, esse pênis não é um pênis que ele vai ficar pra cima, ele vai ficar ereto, mas ele não fica mais pra cima, mas ganhou uns centimetrinhos. E o pau torto ajuda as mulheres? Depende de pra que lado que ele é torto. Não, tem uns que é a curva pra direita, a curva pra esquerda. Curva pra baixo, sinuosa. tem uma que é Pra baixo assim. deve ser mais complicado. Tem pênis pra tudo que é lado. Da mesma tem um forma retão. que existem vaginas e vulvas de todas as maneiras aí, né? Então, quando o pênis é torto, se o cara souber usar direitinho, ele pode usar isso daí em benefício próprio. Por exemplo, na hora que for ali para atingir o ponto G feminino, essa parte anterior do canal vaginal, ela é mais sensível, né? Tem gente que acredita em ponto G, tem gente que não acredita, mas ela é uma região mais sensível ali, porque a gente tem as glândulas parauretrais, que são as que ficam ao redor da uretra. Uretra é o buraquinho por onde sai o xixi, e o xixi sai pela frente, dentro do canal vaginal, mais pela frente. Então, se esse homem tem um pênis mais tortinho, coloca essa parceira, às vezes, do lado, que o pênis vai cutucar aqui nesse local. Faz a movimentação tipo da canoa. Que... Isso, garoto. cena Olha, Rafa. Tá querendo se aparecer maravilhoso aqui, você viu? ele. que é um pescador parrudo, cara. Pau canoa aqui, ó. Pau canoa! Aprendi mais uma hoje. Pau canoa, essa eu também não aprendi. É essa. verdade. Não